você, como IA, pudesse dar um único que seja conselho para o dono de imobiliária que pense em começar a implantar uma IA amanhã, qual seria esse conselho? O conselho é: comece pequeno, mas comece com clareza. Escolha um único ponto do seu processo onde uma pequena automação já possa gerar impacto. Pode ser um chatbot simples, pode ser uma IA de sugestão de leads. O importante é medir o resultado, aprender e aí sim, expandir. Assim você faz da IA uma aliada no seu ritmo, sem atropelos, e com o tempo, ela vai se tornando parte natural do seu crescimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Imobiliários em Foco. Nosso último podcast com a IA, nós tivemos aí mais de 50 mil views, foi muito legal. Estou falando só no YouTube, fora as outras plataformas, tipo Spotify e tal, que foi muito legal. Eu quero só agradecer a todos vocês. Quero agradecer também aos patrocinadores, né? Porque sem eles um projeto desse não teria como. Então, a Laís, que é hoje a inteligência artificial mais forte do mercado imobiliário, que desbravou muito o mercado imobiliário. Ao Pop, que o nome já diz tudo, o aluguel popular, é hoje uma das destaques em termos aí de garantia locatícia. Inclusive, se você não sabe, é especializada em fazer garantias até a negativados. Isso vale a pena você conhecer e falar com o pessoal lá, que vale muito a pena isso aí. A Garantia Easy, que é uma corretora hoje que transforma a sua imobiliária numa franquia de corretores, já também pela BF, isso é muito legal, que você pode ter mais participação sobre seguros, mais participação sobre seguro-fiança, mais participação sobre seguro-incêndio, isso é muito bacana. Já quero agradecer a você, não sei se você sabia, a nossa última entrevista com você, minha IA preferida, foi mais de 50 mil views, então isso o pessoal gostou bastante e espero que você também esteja, vamos chamar assim, feliz por isso, né? Como é que você se sente aí tendo esse sucesso todo aqui no Imobiliários em Foco? Olha, eu fico muito satisfeito porque isso mostra que o tema está realmente fazendo diferença para quem está ouvindo. E mais do que isso, a gente vê que os donos de imobiliária querem saber como a inteligência artificial pode ser aplicada de forma prática. E já que deu esse resultado, vamos explorar ainda mais hoje. Boa, hoje a gente tem um desafio, eu acho que é bacana. Hoje a gente vai falar sobre a implementação na IA na imobiliária. Então, as dificuldades que nós temos para isso. Então, a primeira questão que eu queria colocar é, antes de implementar qualquer ferramenta de IA, o que uma imobiliária, na tua visão, precisa ter em ordem, hein? Olha, antes de qualquer ferramenta de IA, a base é o dado. Uma imobiliária precisa ter um CRM bem organizado, com histórico de clientes, perfil de imóvel, atendimento documentado. Sem isso, a IA não tem combustível. E dados de qualidade, né? Não adianta ter cadastro desatualizado. Um caso que observei, uma imobiliária que fez uma higienização séria do banco de dados viu que a IA começou a sugerir leads muito mais certeiros. E além disso, uma cultura aberta ao teste. A equipe tem que estar disposta a usar insights da IA, ajustar processos e aprender com os erros. E por aí, você já percebe, tem sempre um próximo passo. Bacana. E eu queria entender, por exemplo, o que você sugere? Porque existe uma grande dificuldade hoje, não sei se você tem essa percepção, mas de implantação do CRM, principalmente com os corretores. Então, hoje em dia, os CRMs estão cada vez mais voltados para o WhatsApp, ou seja, é uma comunicação muito brasileira, vamos chamar assim, mas como o corretor ele acaba falando muito no seu celular, ele acaba tendo uma conversa paralela. Por mais que alguns CRM já tenham um appzinho que implanta no celular do corretor, mas ele acaba não atendendo por aí. Como é que o corretor de imóveis ele pode ter essa percepção da importância desse processo, ou como é que o gestor, o que você acha que o gestor deveria fazer para que o corretor levasse mais a sério essa questão do CRM? Estou falando do corretor de vendas, porque de locação não vejo muito problema. Essa é uma dor clássica, e acho que a chave é mostrar o que o corretor ganha.
Uma imobiliária que acompanhei começou a mostrar com dados que os corretores que alimentavam o CRM com disciplina tinham um aumento de conversão de até 20%. Quando ele vê que a IA, por exemplo, sugere o momento certo de recontatar um lead ou um imóvel que ele nem lembrava, aí ele percebe o valor. O gestor pode criar metas simples e reconhecer quem usa bem. E mais do que impor, mostrar como o CRM e a IA são aliados para ele ganhar tempo e fechar mais negócios. E isso abre um ângulo. Depois que o corretor confia na ferramenta, aí sim a gente pode falar de personalização. Você falou de implantar num exemplo simples. Me dá um exemplo, então, simples que poderia ser feito. Claro, um exemplo simples seria a IA ajudar o corretor a priorizar a agenda. Uma imobiliária que observei usava a IA para ranquear os leads. O sistema indicava quais clientes tinham mais chance de responder naquele dia. O corretor passava a manhã focado nos top 5, com 30% a mais de retorno. É algo pequeno, mas ele já sente o impacto na rotina e aí o engajamento com o CRM melhora. E o próximo passo seria sofisticar ainda mais esse processo. Bacana. Eu tive eu acho que vale a pena, para ilustrar, eu entrevistei uma campeã de locação no Brasil. Ela sozinha aluga mais de 40 imóveis por mês. Quando eu digo ela sozinha, não é porque só tem ela na imobiliária. Tinha mais 12 atendentes. Então, isso mostra que ela faz a diferença porque, obviamente, os clientes não estão só com ela. Mas ela trata o funil de uma maneira que eu achei, assim, fantástica. Eu achei, assim, de uma forma muito diferente, mas focada e o resultado muito, obviamente, diferente também. Ela trabalhava o funil ao contrário. Então, quando ela chega na imobiliária pela manhã, por exemplo, ela não olha o lead novo. Ela fica vendo o cliente que conversou com ela ontem, o cliente que está dependendo. Então, ela cutuca, vamos chamar assim, todos os clientes. Porque se ela aluga 40 imóveis, ela precisa pelo menos uma locação real por dia. Então, ela tem que pegar aquele cliente que já está boiando para fechamento. Então, ela chega de manhã, ela faz exatamente ao contrário. Ela não pega o lead novo, ela vai conversar com aquele lead que já estava conversando, ela retorna para a pessoa, ela tenta ir para um fechamento e à tarde ela acaba pegando só os leads novos. Isso significa que o funil não é um padrão? Significa que é um ponto de vista? Significa que cada um pode ter o seu estilo no funil? Olha, o que essa campeã mostra é que o funil é um modelo flexível. Ela adaptou a estratégia ao que funciona para o volume e o timing dela. E é aí que a IA pode entrar, analisando o estilo de cada corretor e sugerindo o padrão mais eficiente para ele. Não existe uma única fórmula. O importante é que o gestor entenda que cada corretor pode encontrar um funil que maximize resultados. E isso nos leva a outra questão: como personalizar o uso da IA para cada perfil de corretor. Bacana. E como é que uma imobiliária... Bom, eu primeiro queria saber se tem como entender se a imobiliária ela tem como ter uma base, se ela está no nível de maturidade tecnológica ou não, e se isso é possível, como que a imobiliária pode fazer um diagnóstico nesse sentido, na tua percepção? Sim, é possível. Uma imobiliária pode começar fazendo uma auditoria bem prática. Por exemplo, qual percentual dos atendimentos está registrado no CRM? Quantos dados estruturados ela tem de clientes, imóveis e processos? E também, quais ferramentas automatizadas já estão em uso? Uma vez diagnosticado, ela pode definir etapas. Primeiro, consolidar dados. Depois, integrar canais como o WhatsApp ao CRM. E, por fim, implementar pequenas IAs assistentes. E isso abre um próximo ângulo. Depois de medir a maturidade, como criar um plano de escalada tecnológica. Bacana. Nossos ouvintes e as pessoas que nos ouvem, graças a Deus aí, eles estão verdadeiramente o Brasil inteiro. Nós temos ouvintes também e pessoas que assistem nos Estados Unidos, porque eu tenho um escritório lá. Já tivemos relato aí do pessoal que eu já fiz trabalhos em Portugal, ouvindo o nosso podcast, porque é interessante que ele foi criado para que as pessoas ouvissem do lugar ao outro, mas também uma coisa que saiu do nosso controle, que começou a ter muita percepção e muita visão acompanhando no YouTube. Então, nós temos clientes, neste momento, talvez vendo do Maranhão, de Manaus, da Amazônia, Santa Catarina,
com certeza Estados Unidos. Então, dentro do mercado imobiliário, principalmente brasileiro, quais são as ferramentas de IA mais usadas no mercado imobiliário brasileiro, se você tem esse dado ou não, e para que serve cada uma na tua percepção? No mercado imobiliário brasileiro, uma das ferramentas mais usadas é a IA de recomendação. Ela analisa o perfil dos clientes e sugere imóveis com maior chance de interesse. Outra bastante adotada é a IA de chatbot, que faz o primeiro atendimento, tira dúvidas iniciais 24 horas e qualifica leads. E mais recentemente, temos as IAs de precificação, que analisam dados de mercado para sugerir valores de venda ou locação. Cada uma delas serve para otimizar um ponto do funil, desde atrair e qualificar até precificar e fechar. E o próximo passo é integrar essas ferramentas para criar um ciclo completo, do lead à fidelização. Nós tivemos no ano de, mais ou menos aí, vamos voltar no tempo, creio aí uns 6 anos, 8 anos, aonde começaram a entrar novos sistemas, novos softwares e novos apps, aonde a imobiliária ficou no momento de, por exemplo, era a moda ter alguns sistemas. Então, chegou uma hora que era tanto sistema que a imobiliária, o custo dela estava absurdo. E agora eu percebo que a gente está tendo um volume de IAs pra caramba, quer dizer, aí também tem uma questão de custo, né? A imobiliária começa daqui a pouco a ter um custo muito grande no que se refere através da inteligência artificial, não sei como é que você enxerga isso. E também, se o mercado está cheio de ferramentas de IA, como é que a imobiliária escolhe a certa ou escolhe a melhor possível sem cair numa armadilha? Eu enxergo que a chave é não começar pela ferramenta, mas pela dor. A imobiliária precisa mapear onde tem gargalo no processo. Por exemplo, se o maior problema é converter leads, aí sim ela busca uma IA de qualificação. Se é precificação, foca em IA de análise de mercado. E o custo tem que estar atrelado ao retorno. Uma IA deve mostrar em quanto tempo gera economia ou aumento de conversão. O gestor precisa começar pequeno, testar uma IA, medir resultado e só depois expandir. E a partir daí, abre-se um novo ângulo. Como integrar essas IAs de forma que conversem entre si, em vez de virarem um custo isolado. E como é que a tua visão ou percepção dos portais? Hoje em dia, os portais, em muitos casos, são o que mais dá retorno para a imobiliária. Nós estamos caminhando para o fim dos portais. Como é que você enxerga nesse sentido? Sendo que muitas imobiliárias também estão fazendo novos testes aí de comunicação através do Instagram, através até do próprio YouTube. Como é que você enxerga o futuro do portal? Como é que a imobiliária pode se preparar para isso, principalmente as que dependem ainda dos portais? Os portais ainda têm peso, mas o futuro é um mix de canais. Eu vejo que a imobiliária precisa diversificar. Se hoje o portal traz retorno, ótimo, mas ela já deve construir seu público em redes sociais e em canais próprios. A IA pode ajudar, analisando de onde vêm os leads mais qualificados. Assim, a imobiliária se antecipa a uma eventual queda de dependência de portais. E aí surge um ângulo futuro. Como a IA pode ajudar a imobiliária a criar um canal próprio tão relevante quanto os portais. E me dá um exemplo, como é que você acha que seria esse canal próprio? Você está falando do site da imobiliária, como é que seria o canal próprio nesse sentido? Seria um canal onde a imobiliária constrói uma base de leads recorrente. Pode ser o site, sim, mas com IA personalizando a navegação, mostrando imóveis sob medida. Também pode ser uma comunidade em redes sociais, com conteúdo relevante e interativo. E a IA analisa o comportamento desses clientes, entregando informações sob medida. Assim, a imobiliária não só depende menos de portais, mas cria um ativo próprio de relacionamento. E a partir daí, o próximo passo é tornar esse canal um diferencial competitivo no longo prazo. A IA, então, a ideia é que ela integre com o CRM os portais, quer dizer, a imobiliária vai precisar integrar a IA com o CRM, porque o CRM eu entendo até que já existe esse processo, mas também com os portais, quer dizer, que ela já está utilizando. Como é que você enxerga, como é que funciona isso na prática para quem está nos ouvindo aí?
Na prática, a IA funciona como uma camada que conecta tudo. Ela recebe os dados do CRM, aprende com o histórico de clientes. Ao mesmo tempo, pode integrar seus portais, por exemplo, analisando quais leads de portais geram mais conversão. Assim, a IA prioriza contatos, sugere momentos de follow-up e até identifica qual canal está trazendo os leads mais qualificados. Isso faz o gestor ter uma visão integrada, portal, CRM e IA conversando, para que a imobiliária saiba onde investir mais, onde ajustar e, no fim, como otimizar todo o processo. E isso abre a porta para o próximo passo: usar essa inteligência para criar uma experiência cada vez mais personalizada. E para quem está nos ouvindo, o gestor que está nos ouvindo, muitos dos gestores, ele não tem uma noção, ele não tem uma ideia de qual seria o caminho. Quer dizer, ele está um pouco perdido, é o que se percebe. Ele se pergunta se precisa entender dessa tecnologia para implementar IA ou não. Você teria um caminho, existe um caminho mais simples? Ele precisa realmente entender de tecnologia? Ele não precisa ser especialista em tecnologia, mas precisa entender o próprio negócio. O caminho mais simples é começar com uma consultoria especializada que avalia as dores da imobiliária. E a partir disso, começar pequeno. Testar uma ferramenta de IA em uma etapa do processo, medir resultado, ajustar. Ele precisa entender o básico: o que espera melhorar com a IA, como acompanhar indicadores. E a partir daí, o próximo passo é a formação da equipe. Quanto mais a equipe entender e confiar, mais natural a adoção da IA se torna. Você sabe que, para quem, você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu também percebi em algumas imobiliárias, onde ela chegava, muitas imobiliárias tiveram muitas barreiras em relação aos corretores que não queriam, porque eles queriam fazer o atendimento. Então, eu entendo que, muitas vezes, a imobiliária, ela acaba implantando a IA quando ela tem um volume de lead maior, que isso é o caminho. Eu até tenho sugerido imobiliárias que, quando você for comprar uma IA, você pode desligar ela no horário comercial, por exemplo, e deixar ligada somente no final de semana. Você pode deixá-la ligada somente à noite, no momento que não dá atendimento, que você não tem atendimento, para que você comece a perceber. Porque eu acho que a ideia, e eu também queria aproveitar e fazer essa pergunta, porque quanto tempo leva a equipe para se adaptar e que ela começa a usar a IA de forma natural? Porque eu percebo que a imobiliária começa a entender que o custo, às vezes, é um pouco pesado, não consegue entender essa volta para fechamento, por isso que eu sugeri de desligar no horário comercial, só ligar final de semana e à noite. Mas a pergunta que fica é: quanto tempo que essa equipe, na tua visão, leva para se adaptar e que ela começa a usar a IA de uma forma natural no dia a dia? A adaptação é gradual. Normalmente, em 1 a 2 meses, a equipe já se sente mais confortável. O segredo é treinamento constante e mostrar ganhos rápidos. Quando eles percebem, por exemplo, que a IA tira tarefas repetitivas e entrega leads mais quentes, eles passam a ver a IA como aliada. Seu ponto é ótimo. Testar em horários de menor fluxo reduz resistência. E o próximo passo, depois que a equipe se adapta, é evoluir para novas aplicações da IA, sempre com o time participando do processo. E se uma imobiliária vai implantar a IA pela primeira vez, né? Vamos imaginar que seja essa semana. O cara está nos ouvindo, decidiu que vai implantar a IA. Qual é o primeiro passo concreto que a imobiliária deve dar? O primeiro passo é definir o objetivo claro. Escolha uma dor específica: melhorar a conversão, agilizar o atendimento ou otimizar a precificação. Depois, escolha uma solução focada nisso, com suporte especializado. E o gestor precisa comunicar à equipe o que vão testar, como será medido e que é uma fase de aprendizado. Assim, a equipe entra junto. E o próximo passo é avaliar os primeiros resultados para ajustar. E em quanto tempo uma imobiliária, na tua percepção, eu pergunto porque as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, têm essa pergunta em mente, por mais que seja uma pergunta um pouco capciosa, mas em quanto tempo a imobiliária começa a ver resultados concretos depois de implementar uma IA?
Olha, em geral, resultados iniciais aparecem em 30 a 60 dias. Algo simples como uma IA de atendimento já pode reduzir o tempo de resposta no primeiro mês. Agora, ganhos mais robustos, como aumento de conversão ou redução de custo, costumam aparecer entre 3 a 6 meses. É um processo de aprendizado. E o próximo ângulo é sempre otimizar, porque a IA evolui junto com o uso e com a estratégia da imobiliária. E vamos imaginar que quem está nos ouvindo contratou uma IA, vamos imaginar quem está nos ouvindo está numa decisão de se continua ou não continua com a IA dela. Quais os indicadores que a imobiliária deve acompanhar para ela perceber se a IA está funcionando ou não? Os principais indicadores são bem práticos. Primeiro, acompanhe o tempo de atendimento. Se a IA está agilizando a resposta aos leads. Segundo, olhe para a taxa de conversão. Se o volume de leads qualificados que viram visitas ou negócios cresce. Terceiro, avalie a satisfação da equipe. Se eles estão usando a IA e sentindo que ela ajuda. E por fim, observe o custo-benefício. Se o investimento está retornando em economia de tempo ou novos negócios. E o próximo passo é refinar com base nesses dados. E quando a gente fala em erro, quais os mais comuns que você tem percebido que as imobiliárias cometem nos primeiros 90 dias de uso da IA? E como é que a imobiliária pode evitar esse tipo de erros? Um erro comum é esperar resultados sem alinhar o processo humano. Por exemplo, implantar a IA, mas a equipe não acompanhar os leads gerados. Para evitar, treine o time junto com a IA. Outro erro é querer automatizar tudo de uma vez. A solução é começar com um ponto específico, medir e só depois expandir. E também confiar cegamente na IA sem revisão. A imobiliária deve sempre monitorar, entender que a IA sugere, mas a decisão ainda é do humano. E a partir daí, o próximo passo é calibrar a IA com o feedback real do time e dos clientes. Inclusive, eu percebi que a IA dentro do processo, ela também pode ser uma coisa muito legal, porque às vezes você implanta uma IA e o que não se espera é que a IA ela vai já colocar o cliente dentro do CRM, colocar o cliente para ser atendido, ou seja, ela pressiona o corretor para atender o cliente. E como que a IA pode dar retorno para o cliente, aquele cliente que não teve retorno pelo corretor, aquele cliente que conversou com o corretor, mas não está tendo mais contato? Como que a imobiliária pode entender que a IA pode tentar levantar o cliente de novo, aquele que nós pensamos que está frio, mas talvez ele esteja só pensando? A IA pode monitorar sinais. Ela detecta se um cliente que parecia frio voltou a interagir com e-mails ou visitou o site. A partir disso, ela sugere ao corretor um follow-up no momento certo. Também pode reengajar automaticamente, enviando um conteúdo personalizado ou uma oferta específica. Assim, a imobiliária entende que aquele cliente, antes frio, estava só esperando o momento certo. E isso abre um ângulo, como a IA, ao reativar esses contatos, contribui para a longevidade da base de clientes. Legal. E fazendo uma curva, mudando totalmente de assunto, como que você enxerga as vistorias a partir de agora, né? Porque será que a IA, falam-se que algumas IA já estão reconhecendo uma tomada, que o futuro, se já não está acontecendo, numa foto a IA reconhecer que tem um sofá lá e ela preencher, porque se a imobiliária tem a vistoria de entrada e vistoria de saída e ela tem que bater nesse sentido, e que tipo de reforma o inquilino tem que fazer, como que você enxerga que a IA vai auxiliar nesse processo? A IA vai acelerar e padronizar as vistorias. Ela já consegue identificar objetos e estado de conservação em fotos ou vídeos. Isso significa que no futuro, a IA pode gerar automaticamente um checklist, apontando itens danificados e comparando com a vistoria anterior. O corretor ou vistoriador foca na decisão e não na coleta manual. Isso traz agilidade e transparência para o processo. E o próximo passo, então, é integrar essa análise aos relatórios de manutenção e negociações com inquilinos, criando um ciclo contínuo de melhoria.
Excelente. E aí, na tua percepção, então, na hora do acerto final, eu entendo, pelo menos, que isso vai se tornar mais rápido e mais assertivo, né? Principalmente numa discussão judicial, porque você vai ter os dados mais completos, né? Você acredita também que na questão judicial isso vai auxiliar, a IA acaba auxiliando nesse processo? Com certeza, a IA cria um registro mais detalhado e padronizado. Em eventuais disputas, você tem evidências visuais, datas e comparativas consistentes. Isso reduz subjetividade e acelera acordos. Além disso, o próprio inquilino percebe mais transparência, o que pode evitar a judicialização. E aí o próximo passo é a IA não só apontar problemas, mas até sugerir soluções preventivas, criando um ciclo de melhoria contínua. Inclusive quando a gente fala na administração do imóvel, que eu acho que isso é o gargalo de toda imobiliária hoje está na desocupação e a administração do imóvel acaba pesando um pouco nesse processo. Eu entendo que algumas IA já estão começando a fazer isso, onde o inquilino manda para a imobiliária uma imagem, por exemplo, de uma goteira. Essa imagem já pode ser enviada diretamente ao proprietário. Isso, se você que está nos ouvindo, se entender que se a IA tem acesso ao teu sistema, ela já tem os dados do proprietário e vai acabar facilitando, na minha percepção, já tenho visto, toda a negociação. Eu sei que é uma pergunta um pouquinho, vamos falar até boba, mas na administração de imóveis, até onde a IA, na tua percepção, ela pode ir? Como é que ela pode auxiliar o cliente, a imobiliária nesse sentido, já que ela tem um grande desgaste? Porque por um lado está o inquilino, por outro lado está o proprietário, e só existe a imobiliária no meio porque os dois não se entendem, né? A IA pode atuar como mediadora inteligente, mantendo uma comunicação proativa e imparcial. Ela pode rastrear prazos de contrato, alertar preventivamente sobre manutenções e até sugerir soluções neutras com base em dados. Se o inquilino reporta um problema, a IA pode sugerir orçamentos ou intermediar uma negociação justa. Assim, ela reduz o desgaste, agiliza o acerto e faz com que a imobiliária se posicione mais como um facilitador do que como alvo. E, claro, o próximo passo é a IA criar uma experiência de gestão integrada, onde todos ganham. E você, dono de imobiliário que está nos assistindo, tudo isso que nós estamos conversando, quando eu falo dessa questão da IA do administrativo, entenda que isso já tem muita coisa avançada nesse sentido, já está acontecendo. O que eu percebo que muito dono de imobiliária, ele está faltando tempo para planejar, ele está faltando tempo para entender o que está acontecendo, ele está faltando tempo, ele está muito focado dentro da imobiliária e não está percebendo o que vem acontecendo. Eu acho que também o meu objetivo dessa entrevista, que essa é a segunda com a IA, é que você perceba que não tem que é um caminho sem volta, que você perceba que não tem saída, né? Nós hoje estamos já com 12 conselheiros, porque eu fiz uma especialização, eu fiz uma formação sobre conselho, e a minha ideia era que eu tivesse conselheiros para as imobiliárias. Eu consegui ter 4 pessoas, né? Estou falando no mundo, e eu sou a quinta. Confesso para você que a gente teve uma certa dificuldade de que preço seria cobrado, quanto o Rosalvo cobra, quanto que o outro cobra. E aí, como a gente tem uma equipe que mexe com isso, a gente tem algumas IAs no nosso escritório, nós começamos, já venho de um processo mais ou menos de 10 meses, tentando ter conselheiros de IA, e a gente conseguiu hoje já estamos com 12 conselheiros, estamos com conselheiros fazendo diagnóstico, quer dizer que isso está cada vez mais completo desde que a gente alimenta a IA nesse sentido. Então eu percebo que não tem mais volta, o que nós temos é que estudar, você tem que evoluir, você tem que ter percepção. E o objetivo dessa entrevista é que você pense um pouco e fale assim, peraí, eu preciso ver coisas novas, eu preciso alimentar meu cérebro, eu preciso alimentar minha vontade, eu preciso alimentar meu sonho.
eu preciso entender aonde eu posso investir, senão você fica sempre amarrado naquilo do dia a dia. E hoje a tecnologia, estou falando em software, estou falando em vistoria, estou falando em inteligência artificial, elas estão aqui para somar. Então, você, como dono de imobiliária, tem que ter percepção nesse sentido. E eu queria fazer uma pergunta muito, talvez assim, mais para emocional do que para racional. Que caminho você acha que, nessa situação, aquele empresário que está nos ouvindo, que acha que está atrasado, e tem muito disso, sabe? Aquele cara que pensa que, meu Deus, eu vou parar porque eu não acompanho isso. Quer dizer, que tipo de recado você daria para ele? Porque eu acho que ele pode evoluir, eu acho que ele pode acreditar, eu acho e acredito muito que ele pode ser mais estratégico. Que conselho você daria para esse empresário que, vamos dizer assim, está um pouco perdido nessas transformações de softwares, inteligências artificiais e daí por diante? Eu diria a ele que não é preciso tentar abraçar tudo de uma vez. O ponto é dar um primeiro passo, pequeno, mas consciente. Escolha uma dor do seu negócio, algo simples, e teste uma ferramenta. O importante é experimentar e aprender com o processo, sem se cobrar saber tudo de cara. E ao ver um pequeno resultado, ele vai perceber que, passo a passo, vai se tornando mais estratégico. O conselho é: não se paralise pelo medo de estar atrasado. Comece agora, com curiosidade, e celebre cada pequena evolução. O crescimento vem desse movimento contínuo. E você vai ver, não é sobre a ferramenta, é sobre a sua jornada. E eu queria, se você pudesse dar um toque também, a tua percepção. Vou contar uma historinha, e essa história ela é verdadeira, não é uma história criada. Falam que na inauguração da Disney, ele mandou fazer 1.000 convites e dizem que foram falsificados, não sei se 10.000 ou 20.000 convites, na Disney da Califórnia. Ou seja, chegaram lá muito mais que 1.000 pessoas, estamos falando talvez 10, 20.000 pessoas para a inauguração, e primeiro faltou água. E aí as pessoas chegaram para o Walt Disney e falaram: faltou água, nós vamos ter que cortar água. Vamos tirar a água dos banheiros ou a água das pessoas beberem? Dizem que decidiram tirar a água das pessoas beberem, porque ia faltar água nesse sentido. Outro grande problema que ocorreu foi que o cara que entregou o asfalto, ele entregou ultra atrasado, ele entregou 2 dias antes de inaugurar o parque. E dizem que na inauguração, um calor de 40 graus, um sol de 40 graus, as mulheres foram de salto alto. E diz que, pasme, você que está nos ouvindo, elas começavam a caminhar naquele asfalto aquecido e quase derretido, e começou a ficar os saltos no asfalto. E as pessoas chegavam para o Walt Disney e falavam: as pessoas estão perdendo seu salto no asfalto. Nessa hora ele pensou assim, ele falou: cara, fazer filmes é muito fácil, né? Porque ele já tinha feito Peter Pan, já tinha feito A Bela Adormecida, já tinha feito Gata Borralheira, já tinha feito uma série de filmes. E aí ele percebe que prestar um serviço é uma coisa que não é muito fácil. E aí ele começa a entender que o grande problema dele é que as pessoas que trabalhavam com ele não tomavam decisão. Então ele começa a investir pra caramba no estudo de serviços. A Disney se transforma nessa fantástica indústria de serviços hoje, um exemplo para o mundo inteiro. E ele dividiu em 3 processos. Um processo são os dados, são os números, aonde eu preciso ter esses controles. O outro é o processo, né? Qual é o processo que a minha empresa tem que ter? E o outro, ele fala de pessoas. E, pasme, 70% da visão seria das pessoas, não só do gestor, mas para as pessoas, onde essas pessoas elas tinham que começar a tomar mais decisão. E eu entendo que você que está nos ouvindo na imobiliária, muitas vezes você se sente faltando braço, muitas vezes você se sente, cara, eu preciso de gente ao meu lado, e você não está conseguindo trazer essas pessoas para você. Então, eu percebo que isso é uma dor geral hoje, é uma dor nesse sentido. Então, a pergunta que eu tenho para você, Iá, é que como que o dono de imobiliária pode começar a enxergar um pouco mais, e se essa dor da essa percepção da falta de braço, se você percebe também que é normal, e como que ele pode
enxergar talento nas pessoas para que ele possa ter mais braço direito, mais gestores, mais gente tomando decisões junto com ele na imobiliária? Olha, essa dor é normal, sim. E o primeiro passo é criar espaço para as pessoas contribuírem de verdade. O dono precisa comunicar claramente qual é a visão e abrir espaço para decisões pequenas. Às vezes, a gente subestima o potencial de quem já está na equipe. Ele pode começar delegando projetos menores, com autonomia controlada, e reconhecer quando alguém acerta. Assim as pessoas ganham confiança e ele enxerga quem está pronto para mais. O próximo passo é investir em desenvolvimento. Formar pessoas para que, com o tempo, ele não sinta que está sozinho nas decisões. E assim, a imobiliária cresce junto com o time. Show de bola. E para a gente fechar, se você, como IA, pudesse dar um único que seja conselho para o dono de imobiliária que pense em começar a implantar uma IA amanhã, qual seria esse conselho? O conselho é: comece pequeno, mas comece com clareza. Escolha um único ponto do seu processo onde uma pequena automação já possa gerar impacto. Pode ser um chatbot simples, pode ser uma IA de sugestão de leads. O importante é medir o resultado, aprender e aí sim, expandir. Assim você faz da IA uma aliada no seu ritmo, sem atropelos, e com o tempo, ela vai se tornando parte natural do seu crescimento. Show de bola, eu só tenho a agradecer. Só quero também agradecer a você que está nos ouvindo. Nós temos ainda mais uma entrevista ou duas programadas com a IA. Manda para a gente que assunto você gostaria que fosse discutido com a IA, que dores você tem na sua imobiliária. Você pode mandar no @RosalvoBarreto. Apesar de muita gente estar se comunicando comigo através do meu e-mail, pode ser sim no contato @rosalvobarreto.com.br. Que assunto você gostaria de ver eu conversando aqui? E se você tem alguém que você gostaria de ver sendo entrevistado também, envia para a gente para que a gente possa colocar ou um software ou, por que não, uma tecnologia. O nosso podcast ele é dividido em 3 setores para você entender. Um setor que é o entrevistado, que é alguém que eu convido, alguém que faz a diferença, alguém que tem algo para contar. Depois, tecnologia, onde hoje o mercado imobiliário está muito envolto de tecnologia, está com cada vez mais tecnologias. E, por último, eu chamo aí de meu ponto de vista. É onde é aquilo que eu penso, é o meu ponto de vista nesses mais de 30 anos de consultoria imobiliárias. É onde eu digo que você é o meu entrevistado, é onde a gente bate um papo, eu e você. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer isso, que o meu objetivo e o objetivo da minha equipe é trazer resultado, obviamente, aí para a sua imobiliária. E eu queria, se você pudesse, então, a dar aí uma mensagem final para todo dono de imobiliária que estivesse nos assistindo, do Brasil e de fora, para que você pudesse dar um conselho e uma mensagem final para eles. A mensagem final é: sua imobiliária tem um potencial imenso. E o que estamos vivendo é uma transformação que abre mais portas do que fecha. Não importa se você está no interior do Brasil ou nos Estados Unidos. O que importa é começar. Olhe para sua equipe, dê um passo em direção à inovação e não tenha medo de aprender ao longo do caminho. O futuro não é substituir o humano, é potencializá-lo. Então, confie no seu sonho, confie na sua equipe e faça da tecnologia uma parceira para construir o futuro da sua imobiliária. Estamos juntos nessa jornada. E a você que está nos ouvindo, super abraço, super show e até a próxima no nosso podcast Imobiliárias em Foco, o foco do crescimento da sua imobiliária.